Você já se sentiu como um ímã para pessoas tóxicas? Um para-raios para o drama, a manipulação e a negatividade dos outros? Você se esforça para ser uma boa pessoa, para manter a paz, para ser compreensivo e empático, e ainda assim parece que você atrai exatamente o oposto. Os narcisistas, os reclamões crônicos, os vampiros emocionais que parecem farejar sua boa vontade a quilômetros de distância. E depois de cada interação, você se sente drenado, confuso e se perguntando por que isso sempre acontece comigo. A verdade desconfortável que a psicologia profunda de Carl Jung nos revela é que isso não acontece por acaso. Não é má sorte. Existe um mecanismo invisível em ação, uma espécie de ressonância psíquica que te torna o alvo perfeito. E se eu te dissesse que a chave para repelir pessoas tóxicas não tem nada a ver com ser mais agressivo, com construir muros mais altos ou com aprender a discutir? E se eu te dissesse que o segredo é uma aura que você pode construir? Uma presença tão sólida e tão íntegra que as pessoas que se alimentam de caos e de fraqueza simplesmente não conseguem se aproximar. Essa aura não é mística, é psicológica, e o segredo para construí-la está em um dos conceitos mais sombrios e mais poderosos de Jung, a sombra. Se esta jornada de autoconhecimento ressoa com você, eu te convido a se inscrever no canal. E aproveito para, humildemente, agradecer a todos que nos assistem. Recentemente, abrimos nossa comunidade exclusiva, um espaço para aprofundarmos ainda mais nessas ideias. A participação tem um valor simbólico e é o que nos permite continuar dedicando nosso tempo a este trabalho. O seu apoio faz toda a diferença. Para entender por que você atrai pessoas tóxicas, precisamos primeiro entender quem é o alvo perfeito delas. E, paradoxalmente, o alvo perfeito é muitas vezes a pessoa boazinha. O homem ou a mulher que se orgulha de sua paciência, de sua empatia, de sua capacidade de evitar conflitos. A pessoa que foi ensinada desde a infância que certos sentimentos são ruins ou errados. A raiva, inveja, ganância ou a luxúria. Para ser aceita e amada, essa pessoa aprendeu a reprimir essas partes de si mesma. Ela as empurrou para o porão escuro de sua psique. O resultado é uma personalidade que, na superfície, parece amável e inofensiva. Mas em um nível mais profundo, essa bondade é incompleta. É uma bondade que não conhece a própria escuridão e, portanto, é ingênua em relação à escuridão dos outros. Ela não consegue reconhecer a manipulação porque ela mesma nunca se permitiu manipular. Ela não consegue reconhecer o egoísmo porque o seu próprio egoísmo foi reprimido. Ela não consegue impor um limite porque a agressividade necessária para isso foi demonizada em sua própria mente. E é essa bondade ingênua, essa integridade fraturada, que a torna o alvo perfeito. Pessoas tóxicas, que operam a partir das suas próprias sombras não integradas e reprimidas, veem essa pessoa como um território aberto, um recurso a ser explorado, um porto seguro para seu próprio caos. E o mecanismo que conecta o predador à presa é o que podemos chamar de lei da ressonância psíquica. Nossas feridas não curadas e nossas partes reprimidas não ficam quietas no porão. Elas emitem um sinal, elas criam fissuras em nossa psique, como rachaduras em uma armadura. E as pessoas tóxicas, como predadores, têm um instinto quase animal para detectar essas fissuras. Elas são atraídas por elas. A sua sombra não integrada e reprimida, inconscientemente, convida a sombra expressa e não filtrada do outro. Pense nisso. A vítima que não consegue acessar sua própria raiva, muitas vezes se sente magneticamente atraída pelo agressor que expressa a raiva livremente. O salvador que reprime suas próprias necessidades se sente compelido a ajudar o coitadinho que vive em um estado de necessidade constante. O que está acontecendo aqui é um encontro de sombras. É o seu inconsciente tentando te mostrar, através da outra pessoa, a parte de si mesmo que você se recusa a olhar. O universo, ou a sua própria psique, te traz um espelho na forma de outra pessoa.
Um espelho que reflete a exata qualidade que você mais precisa integrar em si mesmo. É por isso que muitas vezes, mesmo depois de cortar o contato com uma pessoa tóxica, outra pessoa com o mesmo padrão aparece na sua vida. O padrão não está neles. O padrão é o sinal que você está emitindo, a ferida aberta que continua a atrair as moscas. Para parar de emitir esse sinal, você precisa entender o que Jung chamava de a sombra. A sombra não é simplesmente o mal ou um monstro a ser destruído. A definição de Jung é muito mais profunda e útil. A sombra é tudo aquilo que nós reprimimos para sermos socialmente aceitos. É o nosso outro eu, o lado da nossa personalidade que consideramos inferior, inaceitável ou embaraçoso. E aqui está o ponto crucial que a maioria das pessoas perde. A sombra não contém somente traços negativos, como a raiva, a inveja, a ganância ou a luxúria. Ela também contém qualidades poderosas e vitais que, por alguma razão em nossa história de vida, fomos ensinados a ver como ruins. Para muitos homens bonzinhos, por exemplo, a sombra contém sua agressividade saudável, sua capacidade de impor limites, seu poder, sua ambição e até sua energia sexual mais crua. Eles foram ensinados que, para serem bons, precisavam cortar essas partes de si mesmos. O problema é que quando você reprime uma parte de si mesmo, você não a mata. Você apenas a envia para o inconsciente, onde ela continua a viver, mas sem a sua supervisão. E a partir desse lugar escuro, ela começa a governar sua vida. Ela se projeta nos outros, fazendo com que você odeie ou admire excessivamente pessoas que expressam as qualidades que você negou em si mesmo. E ela te sabota, criando situações que te forçam a confrontar o que você tentou enterrar. O primeiro passo para construir a aura que repele pessoas tóxicas é, portanto, começar a jornada para dentro. É o trabalho de conhecer a sua sombra. Mas como se faz isso? A chave que Jung nos deu é brilhante em sua simplicidade. Olhe para fora. Preste atenção nas pessoas que mais te irritam, que mais te provocam uma reação emocional forte. Jung disse: tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar a um entendimento de nós mesmos. Aquela pessoa manipuladora que te tira do sério, talvez ela esteja espelhando uma parte de você que anseia por mais poder e estratégia em sua própria vida, mas que você reprime por medo de ser mau. Aquele colega de trabalho preguiçoso que te causa repulsa, talvez ele toque na sua própria necessidade reprimida de descanso e de prazer, em vez de apenas produtividade. A pessoa que você julga como arrogante, talvez ela esteja refletindo a sua própria autoconfiança não expressa, o seu medo de se destacar e de ser visto. Esse exercício não é sobre justificar o comportamento tóxico dos outros. O comportamento deles é problema deles. O exercício é sobre usar a sua reação a eles como um mapa para o seu mundo interior. A pergunta não é o que é de errado com eles. A pergunta é o que eles estão ativando em mim que eu me recuso a ver. Reconhecer esses espelhos é doloroso, mas é o começo da verdadeira cura. O segundo passo e o coração do trabalho não é eliminar a sombra, é integrá-la. Esse é o conceito que diferencia a psicologia junguiana da autoajuda superficial. Você não luta contra a sua escuridão, você a convida para dançar. Integração não significa se tornar aquilo que você reprimiu. Não significa que o cara legal deva se tornar um agressor. Significa que ele precisa reconhecer, aceitar e aprender a usar a energia da sua própria agressividade de forma consciente e construtiva. A raiva que antes era reprimida e que vazava como passivo-agressividade, ou que te tornava um alvo para pessoas raivosas, agora pode ser integrada. E ela se transforma em assertividade, na capacidade de dizer não com calma e firmeza, na força para defender seus limites. O manipulador interno que você reprimia, com medo de ser uma pessoa ruim, pode ser integrado, e ele se transforma em pensamento estratégico, em inteligência social.
na capacidade de ler as intenções dos outros e de não ser mais ingênua. A sombra, quando reprimida, é um monstro que te assombra, mas quando integrada, ela se torna sua maior aliada. Ela contém um poder e uma vitalidade imensos. Ao trazer essas qualidades para a luz da consciência, você para de projetá-las e, consequentemente, para de atrair as pessoas que as encenam para você. Você não precisa mais do espelho externo, porque agora você tem a coragem de se olhar em seu próprio espelho interior. E o resultado desse processo de integração é o nascimento da aura. E o que é essa aura? É o que Jung chamava de integridade psíquica. É solidez. Quando você enfrenta e integra sua própria escuridão, você se torna psicologicamente denso. As fissuras em sua armadura, por onde os manipuladores e os vampiros emocionais entravam, começam a se fechar. Você se torna, de dentro para fora, imanipulável. E as pessoas tóxicas sentem isso. Elas podem não saber explicar, mas a presença de uma pessoa psicologicamente íntegra é profundamente desconfortável para quem vive no caos e na fragmentação. E por que essa aura as repele? Por 3 razões principais. Primeiro, elas não conseguem encontrar seus botões. As armas principais das pessoas tóxicas são a culpa e a vergonha. Mas quando você já integrou sua própria capacidade de ser egoísta ou raivoso, a tentativa delas de te envergonhar por isso perde todo o poder. Você não reage mais. Segundo, você se torna um espelho terrorizante para elas. Uma pessoa inteira e em paz é um espelho insuportável para alguém que vive em guerra consigo mesmo. Sua calma reflete o caos delas. Sua integridade reflete a fragmentação delas. E elas fugirão disso. E terceiro, a ressonância desaparece. Sua frequência vibracional mudou. Você não está mais vibrando na frequência da ferida não curada. E como um rádio que mudou de estação, você simplesmente para de captar o sinal delas. A aura, portanto, não é um escudo que bloqueia as coisas. É uma lanterna que brilha tão intensamente de dentro para fora que aqueles que vivem na escuridão não suportam ficar por perto. O objetivo do trabalho com a sombra não é aprender a repelir os outros, é aprender a se atrair, a se acolher, a se tornar tão completo em si mesmo que sua própria presença se torna um ato de cura. Você para de ser uma casa com portas e janelas abertas convidando qualquer um a entrar, e se torna um templo, um lugar sagrado onde apenas aqueles com respeito e boas intenções se sentem bem-vindos. E as pessoas certas, as pessoas saudáveis, se sentirão incrivelmente atraídas por essa solidez. Elas verão em você não a perfeição, mas a totalidade. E essa é a base para as conexões mais profundas e verdadeiras que um ser humano pode experimentar. A jornada de integração da sombra é o caminho para deixar de ser um alvo e se tornar um farol. É o segredo para parar de reagir ao mundo e começar a criá-lo a partir do seu centro. A passagem da vítima para o soberano de sua própria alma. E o paradoxo final é que, ao abraçar sua própria escuridão, você se torna a fonte de uma luz muito mais poderosa. A lição final de Jung é esta: você não pode controlar as pessoas tóxicas ao seu redor. Você não pode impedi-las de existir. Mas há algo que você pode fazer e é infinitamente mais poderoso. Você pode se tornar alguém que essas pessoas instintivamente evitam. E se esta jornada para a integridade da alma é o que te chama, o Psicovibes é o seu guia. Nós exploramos a fundo a psicologia junguiana para te dar poder sobre si mesmo. Alguns dos nossos vídeos mais importantes sobre o tema vão aparecer na sua tela no fim do vídeo. Se você está pronto para parar de ser um para-raios para o drama e quer começar a construir sua própria luz, eu te convido a se inscrever no canal. E aproveito para fazer, humildemente, um agradecimento a todos que nos assistem. Recentemente, abrimos nossa comunidade exclusiva. A participação tem um valor simbólico e é o que nos permite continuar com este trabalho. O seu apoio faz toda a diferença. Lembre-se, o segredo nunca foi lutar contra a toxicidade dos outros. Sempre foi curar as próprias feridas para que eles não encontrem mais onde se agarrar. Fique com Deus e até o próximo vídeo.